Boa noite, Rogério. Um resultado que talvez possa acabar não condizendo com o que foi o jogo, onde o Bahia tem uma superioridade nas finalizações. Mas antes até de falar do jogo, eu queria que você explicasse a formação, o que é que aconteceu, a situação do Vitor Hugo e a situação até também do Diego Rosa, que postou em casa algumas postagens que o torcedor ficou um pouco preocupado a respeito desse momento, para chegar nesses 11 de hoje, nos 25 escolhidos para a partida. Bom, são várias perguntas, deixa eu tentar me concentrar. O Vitor Hugo se sentiu mal hoje e o médico relatou que ele não teria condições de participar da partida. Nós já tínhamos um plano de jogo feito e demos continuidade com o David White na sobra, no meio de 3 defensores, que era a maneira como a gente imaginava que o Grêmio vinha, assim como também eram as trocas previstas no intervalo do jogo que ele faria. O Diego, eu não sei o que eu posso falar. Os pessoais foi liberado. Ele não foi relacionado. Eu acho que o clube está dando, nós todos, mas enfim, né, o clube está dando toda a assistência necessária a ele. E eu acho que até o clube pode explicar melhor a situação. Eu não vou entrar em detalhes, mas questões pessoais. O que mais você me perguntou? Sobre a formação. Sobre a formação, nós achamos que essa era a melhor formação para enfrentar o Grêmio, usando praticamente todos os jogadores, né? E eu acho que foi acertada a escolha, o sistema foi acertado e nós produzimos bastante. Acho que foi, para mim, o melhor jogo dos 10 jogos que eu vi esse time jogar, construir, fora de casa, sem pressão, jogou, né, controlando o jogo. No primeiro tempo faltou um pouco de acreditar mais que era possível vencer, e no segundo tempo nós acreditamos, mas falhamos. O árbitro falhou primeiro, mas esse já estava incluso, que nós já tínhamos explicado como ia ser, e nós, na falha dele, nós também não tivemos, né, não reagimos bem ao lance que originou o gol. Mas no geral foi uma boa partida do time. Eu acho que o resultado realmente não condiz com o que, de maneira geral, com como prosseguiu o jogo. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Bom, você fez aí nessa sua primeira resposta uma análise da partida e eu queria ir por um outro viés, mas ainda abordando uma questão do jogo, que você foi um atleta muito consagrado, muito vencedor no São Paulo, agora na carreira de técnico. Eu queria que você falasse do Soares, que ele acabou decidindo o jogo hoje, e para você, qual é a importância de ter um jogador dessa qualidade e dessa experiência de tantos títulos mundiais jogando um campeonato brasileiro pelo Grêmio? Eu acho que ele é um jogador especial, sem dúvida nenhuma. É um jogador que tem liderança dentro do campo. Normalmente quando ele grita, o juiz presta atenção, o árbitro presta atenção nas cobranças, ele faz parte do jogo, né, essa liderança. E é um jogador diferenciado, jogador extra classe mundial. Eu acho que feliz o Grêmio que pode ter um jogador como esse. Os torcedores que podem ver um jogador ainda desse nível atuar. Fez o gol, que foi decisivo, mas a origem do gol primeiro é completamente errada, não foi falta. Mas é como eu falei, isso já estava preparado para esse árbitro que era hoje. O que não estava preparado é a gente baixar a cabeça e não prestar um pouquinho mais atenção no lance e nos deslocamentos. Ele faz o gol, mas para quem pode assistir, sem dúvida, é um privilégio, um jogador diferente. Rogério, boa noite. O Bahia teve, né, grande parte ali do primeiro tempo, também do jogo, né, uma superioridade numérica até em muitos momentos pelo meio. Né, o próprio Renato ele tem tentado corrigir algumas posturas. Você aproveitou bem ali, né, algumas deficiências do time do Grêmio no meio campo. Foi sempre essa a tua estratégia, também por isso, né, não fez aquela mescla que a gente conversava até antes do jogo, de poupar alguns jogadores. Era prevendo que, né, esses jogadores também escolhidos, o Biel hoje no banco, né, com o Acevedo, era para dar mesmo essa consistência, explorar essas falhas do Grêmio, principalmente no setor de meio. E tendo em vista isso, né, o objetivo foi alcançado, só não veio o resultado. Mas que o resultado é bastante, né, do jogo, né? Ele diz muito, né? Nós mesmos não jogamos, fizemos jogos abaixo, mas conseguimos vencer. Hoje nós fizemos um jogo acima
e não levamos o resultado. Mas nós conseguimos envolver, acho que o Grêmio, mesmo na troca do segundo tempo, tirando um zagueiro. Primeiro nós arriscamos achando que o Grêmio vinha com os 3 zagueiros, né? E depois eu imaginei também, pelo primeiro tempo ter sido tão dominante da gente, eu achei que ele tiraria um dos zagueiros, e foi o que o fez. Nós só baixamos o cauli um pouquinho para pegar o volante, para ter um homem em igualdade no meio campo, né? E eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de sair daqui vitorioso. Eu acho que nós temos que dar... Eles têm que acreditar cada vez mais neles dentro de um jogo. Às vezes a gente sai para jogar e porque é um time tão tradicional quanto o Bahia, ou um time como tem um jogador como o Soares, como você falou, de prestígio, e a gente deixa às vezes em alguns momentos de acreditar que é possível. E hoje era completamente possível. Eu escolhi hoje a melhor formação que eu tinha, porque eu via que era completamente possível vencer o jogo de hoje. Eu acho que os números dizem que eu estou falando para você das possibilidades. Nós cometemos um pequeno deslize, mas como conjunto, como jogo, não posso negar aqui que nós fizemos uma ótima partida. Agora, o resultado não vem, aí fica só na estatística aí o grande jogo e não mexe na tabela de classificação, que para nós era importante no dia de hoje. Professor, fazendo pergunta sobre 2 jogadores na tua lista de relacionados, a ausência do Gilberto é por suspensão. Qual é a situação do André, um garoto que teve um contrato renovado até 2027, seleção sub-20 até pouco tempo, porque a falta assim do André, que já aconteceu há um tempo antes até de tua chegada, porque não está entre os relacionados, e no jogo de hoje, porque somente aquelas 3 mudanças aos 41 e não uma escolha por um Ademir que vinha entrando nos jogos? Porque, bom, primeiro que o jogo hoje ele não vai mais até 45, ele vai até 50, 55, dependendo de onde é o jogo, o adversário, o árbitro, ele caminha de uma maneira... Hoje até foi pouco acréscimo, né? Porque o time da casa vencia, então foi pouco acréscimo. Mas o jogo ele tem, era para entrar aos 39, foi um lance que se prorrogou, demorou um pouquinho mais. Nós fizemos as substituições de acordo com como a gente pensava. O Marcos Vitor, para dar um pouco mais, é um jogador que tem melhor condução, saiu de jogo, o Rezende pelo outro lado, arriscando deixar só o Gabriel, que o David estava um pouco sem ritmo, não jogava bastante tempo, e empurrar daí o Jacaré como ponta, né? E o Juba também como praticamente 2 alas quase bem espetados à frente, ter Ratão e Everaldo dentro da área, tentando controlar o meio com o Tassiano, com o Biel e com o Nico, né? Para encurralar o Grêmio. Nós até botamos o Grêmio para trás, tivemos até oportunidades, né? Mas a bola não entrou. Talvez pudesse ter sim trocado um pouquinho mais cedo, é que eu só tinha mais uma mexida, uma parada, desculpa, com 3 mexidas, e eu, para pensar exatamente no que fazer, talvez tenha demorado 3, 4 minutos a mais. Poderia ter colocado ele sem dúvida de 30 a 35, poderia ter colocado um pouquinho mais cedo, mas eram 3 substituições que tinham que ter acertadas, não podia ter mais ninguém fora, não fica uma mexida só, numa troca só para 3 posições. Então demorou um pouquinho, mas mesmo assim o jogo foi assim, teve 10 minutos nessa formação, poderia ter tido 15, 16 minutos nessa formação para tentar encurralar ainda mais o Grêmio e tentar sair daqui. Eu acho que na formação inicial já era, eu acho que nós podemos ter vencido com a formação que foi inicial. Sobre o André, é um garoto que vem treinando, como nós escolhemos fazer o 3 zagueiros hoje, o Jacaré também já fez essa função, vocês mesmos, né? Ele fez essa função muitas vezes, então nós achamos que para ser o Cicinho é um jogador bem equilibrado, e o Jacaré poderia ser até mais, né, ofensivo, ou cumprir mais ou menos a mesma função do Cicinho, por isso a opção em trazer o Jacaré para jogar de ala hoje pelo sistema de 3 zagueiros. Rogério, uma atuação como essa hoje, mesmo com derrota, você fez muitos elogios à atuação hoje do Bahia aqui contra o Grêmio, ela te dá a tranquilidade, ela te dá a confiança de que o Bahia ele vai caminhar passos largos para uma vaga de Copa Sul-Americana, ou ainda você teme o rebaixamento até pela pontuação na tabela? Não. Sobre temer, nós temos que ser sinceros, nós estamos com 37 pontos, já com o jogo feito na rodada, né? O Vasco tem 34, pode chegar aos mesmos 37, a gente ainda se mantém na frente, mas cada jogo é uma história. A referência de hoje não quer dizer que no próximo você
jogue bem. E nem jogar bem significa ter o resultado, porque nós não jogamos tão bem contra o Fluminense, vencemos e jogamos um bom jogo hoje e não conseguimos levar os 3 pontos para Salvador. Então, cada jogo é uma história, você tem que sempre pensar, repensar, analisar, porque cada time joga de uma maneira, o Cuiabá joga diferente que o Grêmio e a gente vai pensar. Amanhã tem a madrugada toda, a gente voltar no voo. Amanhã recuperar os jogadores, né? E na segunda-feira a gente começa a preparação para o jogo do Cuiabá. E eu acredito muito que nós temos condições, sim, de sair dessa situação. Chegar a Sul-Americana ou não, isso aí vai ser uma consequência. Mas nós vamos brigar e vamos lutar da melhor maneira possível para vencer o próximo jogo, que é o que importa hoje, assim como importava vencer o Grêmio aqui. Ao menos ficou claro para eles que era possível. Não conseguimos a execução, né? Final, não conseguimos levar os 3 pontos. Mas ficou claro da possibilidade de vir aqui e jogar em determinados momentos bastante superior, outros de igual para igual. E lógico também sofrendo alguma outra finalização, algum outro espaço que o Grêmio tem qualidade para isso. Rogério, gostaria que você projetasse um pouquinho, né, esses 2 jogos que vem pela frente, né, Cuiabá e também Atlético. Você vem falando de manter, né, esses jogadores ligados, com certeza, nesse momento, né, do Bahia, para fugir dessa zona de rebaixamento. E também de ter o máximo de jogadores disponíveis, né? Porque a lista de pendurados ela é bastante extensa, também tem jogadores com lesão, voltando de lesão, enfim. Nesse cenário de derrota hoje, você pelo menos, por um lado, fica satisfeito. Perdeu o Tassiano, né? O Tassiano acabou levando o 3º cartão amarelo, mas pela extensa lista de pendurados e também, né, por todos esses fatores, poderia ter mais jogadores desfalcando a equipe. Gostaria que você fizesse um resumo e também projetando. Perdemos o Tassiano, que é um jogador que infiltra bem, teve boa participação no jogo hoje, mas a lista é muito grande para você não vai conseguir uma hora, né? Você vai, então até a escolha das substituições, por exemplo, a saída do Iago, justamente para proteger, para não perder 2 jogadores de meio campo para o próximo jogo, mas eu acho que outros jogadores serão suspensos ao longo dessa, né? Pode ser que o time que a gente planeja contra o Cuiabá tenha que ser bem diferente do que o jogo do Atlético Paranaense, porque provavelmente algum jogador terá suspensão, ter volta de a perda de outro jogador. E acho que nós não tem que fazer projeto para os 2 jogos, nós temos que pensar nesse jogo do Cuiabá que se torna muito importante. O Atlético a gente pensa a partir da sexta-feira, né? Na sexta e no sábado, para preparar o Atlético. Por enquanto, hoje era o Grêmio e nós pensamos, eu acho que foi de maneira correta, vamos tentar acertar também na estratégia de jogo contra o Cuiabá, que aí é um jogo que nós precisamos vencer, e o Cuiabá atua muito bem fora de casa, acho que tem muito mais pontos fora de casa do que em casa, tem poucas derrotas jogando fora de casa, isso inspira cuidado da gente, atenção na hora de montar a equipe contra o Cuiabá.